Programa Sem Limites, nesse momento se deslocando para a cidade de Bonito Santa Fé, aqui na Paraíba. Exatamente no sítio Pau d'Arco, onde lamentavelmente mais um caso de feminicídio acontece aqui no sertão paraibano. Dessa vez envolvendo a senhora Eliana Rodrigues da Silva, ela com 40 anos de idade, e o suspeito, de ter cometido esse crime, infelizmente a gente tem que dizer ainda suspeito, chama-se Francisco França Pereira, de 52 anos de idade. Um crime covarde, um crime como tantos que acontecem no Brasil, quando se trata de feminicídio, quando o homem tenta realmente se achar dono da mulher. Essa senhora foi morta por arma branca, facadas e também pauladas. Ele foi preso graças ao valoroso trabalho da Polícia Militar na cidade de Bonito Santa Fé, que chegou no momento, ainda viu ele se deslocando, correndo com a faca na mão, tentou tirar a própria vida, usando a própria faca para furar o pescoço, mas a Polícia Militar, que tem, não importa quem, exatamente essa missão de resguardar a vida, conseguiu impedir que ele tirasse a própria vida e ele está preso. Vamos até lá agora, nos acompanhe para você ver em detalhes mais esse crime de feminicídio. Muito bem, programa Sem Limite, estou aqui na cidade de Bonito de Santa Fé, aqui na Paraíba. Aqui em frente à delegacia da cidade, Bonito de Santa Fé, que ontem registrou, infelizmente, mais um caso de feminicídio. E esse caso chama muita atenção pela crueldade como a vítima foi morta. A senhora Eliane, de apenas 40 anos de idade, foi morta por arma branca, por facadas e pauladas. E eu vou conversar aqui com o policial, o subtenente João Pedro, com a sua equipe, que assim que recebeu o chamado dessa ocorrência, se dirigiu até o local e conseguiu pegar o suspeito de ter cometido esse crime. Subtenente João Pedro, primeiro, parabenizar o senhor e toda a equipe pelo trabalho. Aliás, não é a primeira vez que eu falo com o senhor, infelizmente, novamente falando de feminicídio, visto que em outro momento eu estive com o senhor no meu programa, tratando sobre outro crime que aconteceu aqui, inclusive num posto de gasolina, Mas esse caso, eu quero parabenizar toda a corporação, porque vocês inclusive conseguiram pegar o acusado. Boa tarde, Fernando. Boa tarde ao seu programa. Infelizmente, Fernando, ontem, por volta das 16 horas, se encontrava de plantão aqui na cidade de Bonito Santa Fé, quando nós recebemos uma informação de que no sítio Pau d'Arco teria acontecido um feminicídio com requintes de perversidade. Como lá não pega o 190, a gente imediatamente se deslocou até o local para averiguar se realmente tinha acontecido. Quando nós chegamos lá no sítio Pau d'Arco, nós percebemos já ao solo, a vítima já estava sem vida e a gente percebeu que dentro de uma residência próxima, o acusado caiu correndo com a faca na mão. A gente conseguiu deter o mesmo, ele pediu para a gente não se encostar perto dele porque ele ia tirar a própria vida, e nós passamos a negociar com o mesmo, quando de repente a gente percebeu que ele passou a faca no pescoço. Nesse momento a gente teve que intervir imediatamente, nós conseguimos mobilizar, tomamos a faca, ele ao solo lá, nós acionamos o SAMU para que ele fosse socorrido, para ver até onde ia a gravidade
do que ele tinha cometido com ele mesmo. Muito bem. Eu vou pedir aqui ao subtenente João Pedro, é possível o senhor levar a nossa reportagem até o local para a gente mostrar em detalhes esse fato e, claro, o excelente trabalho da Polícia Militar, que sempre está, né, na hora certa, no lugar certo e, como vocês viram, mesmo o acusado que cometeu esse crime tentou tirar a própria vida e foi impedido pela Polícia Militar. O senhor pode nos levar até lá? Com certeza, Fernando. Vamos até o local. Então, nos acompanhe com exclusividade no Sem Limites. Vamos. Muito bem, estamos nesse momento nos deslocando aqui na cidade de Bonito Santa Fé para o sítio Pau d'Arco, local onde aconteceu esse crime que choca a Paraíba inteira pela forma cruel e covarde como esse feminicídio aconteceu. Nos acompanhe. Programa Sem Limites, aqui no sítio Pau d'Arco, onde ontem, por volta desse horário, aconteceu algo bizarro, algo terrível, um crime que está chocando toda a Paraíba e até o Brasil pela forma como ele aconteceu aqui na região de Bonito Santa Fé, exatamente no sítio Pau d'Arco. E eu estou aqui com o subtenente João Pedro, o homem que chegou com a viatura ontem e ele mesmo, sendo um policial militar, acostumado a ver várias coisas, ficou assim horrorizado com o que encontrou. A forma como a dona Eliana Rodrigues da Silva, de 40 anos de idade, foi morta covardemente, cruelmente, mais um crime de feminicídio, pelo acusado Francisco França Pereira, de 52 anos de idade. Quando a viatura chegou, eu vou deixar que o subtenente já fale para vocês. Tenente João Pedro, o senhor dizia nos bastidores, vocês chegaram ali, meu cinegrafista, mostra lá, mostra ali, a viatura chegou e aí? Quando a viatura chegou, Fernando, que a gente sabia que o local era este, nós avistamos o corpo da vítima caída naquele local ali, onde está caída. A gente já percebeu que realmente o fato tem acontecido. Muito bem. Me acompanha aqui para vocês verem, nós vamos fazer a cronologia desse crime. Aqui foi onde a Polícia Militar encontrou o corpo da dona Eliane. Como vocês podem ver, aqui ainda tem a poça de sangue, o local onde ela estava, já morta. Já morta. Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê desse pedaço aqui, ó. Esse pedaço de madeira que está aqui. Vocês vão entender já já onde ele entra nessa história. Porque nós vamos agora exatamente na cena do crime, onde tudo começou. Nos acompanha aqui. Subtenente João Pedro, da Polícia Militar, está aqui comigo. Ele que esteve aqui ontem, na hora que aconteceu, pouco depois, é claro. Vejam bem, de acordo com relatos, e se eu me equivocar, subtenente João Pedro, o senhor pode entrar e me corrigir, viu? De acordo com relatos, vejam bem, essa casa aqui é a casa do Francisco, o acusado de ter matado Eliane. E aqui, onde estava vendo, ele trouxe ela aqui de acordo com comentários, para poder catar uns limões, né? Tudo começou aqui, olha só. Exatamente aqui onde eu estou, foi onde começou a discussão. Aqui eles começaram já a brigar, tá certo? Ele
armado de uma arma branca, uma faca, já tentando agredir Eliane, e ela tentando se defender, usando as mãos, inclusive as mãos dela ficaram bastante cortadas, porque ela estava impedindo exatamente que ele a perfurasse com essa faca. E aí ela começou a se defender. Vocês veem aqui, exatamente na saída desse portão, meu cinegrafista vai passar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a marca de sangue, olha. Nesse local aqui, ela já estava sangrando, né? Exatamente com os ataques da arma branca que ele estava usando, tá? E não apenas aqui, não apenas, porque vejam bem como está aqui essa parede da casa. Olha, gente, é algo assim lamentável. Tudo isso aqui são marcas de sangue da dona Eliane, que foi uma guerreira. Essa mulher, eu tenho que dizer que a gente lamenta muito, porque ela lutou para não morrer. Essa é a prova. Totalmente ensanguentada, a mão cortada. Ocorre que não foi apenas a faca. Aí é onde entra outra arma nessa história. Provavelmente, eu não posso afirmar, porque se eu afirmar, eu vou criticar a perícia. Mas de acordo com pessoas que comentaram aqui, olha só, esse aqui é exatamente um dos pedaços de pau que ele bateu, que ele tirou daqui, ó. Na confusão, ele arrancou esse pedaço de pau da cerca, aqui, ó, e usou o pedaço de pau para também agredir Eliane. Além da faca, além da arma branca, ele também a agrediu com cacetadas, com esse pedaço de pau. Eliane conseguiu escapar daqui e saiu correndo exatamente na direção. Vejam o que eu falei a vocês, que vocês iam entender já já o porquê daquele pedaço de pau que está lá. Olha só, Eliane saiu correndo, gritando por socorro, tentando sobreviver, claro. Infelizmente aqui é um lugar a esmo, praticamente não tem ninguém, praticamente não há pessoas aqui, e acho que por isso que o Francisco atraiu Eliane para cá, ontem, segunda-feira, dia 8 de junho, e com esse pedaço de pau, ele correu atrás dela. E de acordo com argumentos de pessoas que viram, que presenciaram, com esse pedaço de pau, ele acertou uma pancada muito forte na cabeça dela, aqui. E ela tombou exatamente nesse lugar. Uma vez que ela caiu aqui, ele, não satisfeito, continuou a bater com esse, provavelmente esse pedaço de pau que está aqui. E olha, bateu com tanta força. Realmente, a cabeça da Eliane estava totalmente, digamos assim, esfacelada. Ele bateu com tanta força nela, que esse pau aqui, que está na minha mão, quebrou. O pau quebrou, olha só. Esse pedaço aqui é exatamente desse pau. O pedaço estava aqui no local e o pau lá, que eu vou até deixar aqui no local do crime. Então é um crime covarde, é um crime bizarro, é um crime cruel, é um crime de um homem que disse ter ciúme da companheira e simplesmente pelo fato de ser mulher,
simplesmente pelo fato da posse, dele dizer que ela é dele, ele se acha no direito de fazer isso. É preciso que leis enérgicas nesse país sejam instaladas. Estamos em ano de eleições. Estamos em ano de eleições. Alô, deputados federais. Alô, senadores. Não tem cabimento a situação da mulher viver nos dias de hoje como está vivendo. Morrendo simplesmente pelo fato de ser mulher. Agora, eu vou falar mais uma vez com esses heróis. Esses homens que não têm superpoderes, que não têm capas, que não voam, que não soltam laser, mas que são seres humanos assim como nós, que também sente como o subtenente João Pedro sentiu quando viu o estado que encontrou Eliane. Ele e a guarnição dele que estão aqui comigo, eu queria que viessem para cá, porque é preciso que a gente reconheça que muitas vezes esses homens trabalham enxugando gelo, porque a nossa justiça é tão branda, a nossa justiça precisa tanto ser repensada, que muitas vezes um assassino como esse, daqui a alguns anos está solto. Porque quando chega dentro do presídio, começa a ler a Bíblia. Quando chega no presídio, começa a virar santo. Quando chega no presídio, começa a dar uma de doido. Começa a fazer medidas lá dentro, né, que vão beneficiar na pena. E esse crime hediondo, esse crime cruel, covarde, daqui a pouco vai ser mais um a ficar nas estatísticas. Subtenente João Pedro, mais uma vez eu quero parabenizar o senhor, toda essa equipe aqui, o trabalho de vocês, o senhor mesmo como policial, vendo muita coisa, o estado que o senhor encontrou a Eliane lhe surpreendeu. Surpreendeu, Fernando. Na nossa chegada, Fernando, como eu já tinha falado para você antes, que a viatura, nós chegamos bem próximo, que já avistamos o corpo de Eliane aqui estendido de bruços, né, e naquela situação, a gente percebeu que ele correu daquele local ali, onde você já mostrou o local. Ele correu e a gente percebeu que era ele porque ele estava correndo com uma faca. Então a gente conseguiu localizar ele ainda aqui próximo ao corpo. E ele disse que não encostasse nele porque ele ia tirar a própria vida. Então nós começamos a negociar com ele, que ele entregasse a arma, quando de repente ele passou a faca no pescoço dele. Quando ele passou a faca no pescoço, então a única maneira que nós tínhamos foi nós conseguimos deter o mesmo. Conseguimos tomar a faca da mão dele. Ele caiu ao solo e a gente acionou o SAMU. Quando o SAMU chegou, colocou no SAMU, levou para o hospital e chegando no hospital, tratava-se apenas de um simples corte no pescoço dele. Tinha saído sangue, mas não era nada grave. E depois a gente foi... Ou seja, desculpe, a raiva que ele colocou na Eliane, ele não colocou nele, né? Porque como o próprio subtenente está dizendo, ele cortou, mas cortou superficialmente, ao ponto de sangrar, tá certo? Ele não enfiou a faca no pescoço, ele não enfiou no coração, tá? Ele cortou superficialmente. Claro, o trabalho da Polícia Militar, mesmo uma pessoa dessa, eles têm que preservar a vida. Esse é o trabalho deles. E lógico que eles fizeram a coisa certa. Tomaram a faca, chamaram o SAMU exatamente para socorrer o agressor. Ele está preso, né? Ele está preso, Fernando. Ele foi autuado em flagrante. O delegado doutor Tauan autuou ele em flagrante. E ele foi conduzido para a delegacia e lá foi tomada todas as providências. A Eliane, me parece que ela era mãe de 3 filhos, é isso? Com ele 3 filhos. Com ele? 3 filhos menores com ele. Né? Como é que a pessoa não pensa nem nos filhos numa situação dessa? Como é que pode? Uma morte cruel, covarde.
Uma morte que começou, como mostrei a vocês, com a discussão lá dentro da casa do irmão dele. Ele com a faca já foi atacando a Eliane e depois ainda pegou um pedaço de pau pesado. O pau não é leve. E usou esse pau exatamente para matar. Essa é a palavra. Porque a questão de usar a faca até para furar a Eliane, isso é uma coisa que parece que a perícia ainda está levantando, né? Assim, subtende-se que, na verdade, ele matou a Eliane mesmo, foi de paulada, não é isso? Dá para entender, né? A perícia veio até o local, colheu todas as informações. A gente vai aguardar agora o laudo, né? O laudo médico. Mas a cabeça dela estava praticamente partida. Agora eu apurei algumas coisas aqui na cidade e eu vou até perguntar aqui ao subtenente João Pedro, que faz um trabalho maravilhoso na cidade de Bonito Santa Fé. Olha, Bonito Santa Fé, não existe um homicídio, um crime que não tenha sido elucidado. Então, esses homens estão de parabéns. Agora eu levantei uma coisa aqui que eu queria que o senhor falasse. Parece, de acordo com informações, que nem o Francisco, nem a Eliane não tinha nenhuma passagem, nenhuma ocorrência exatamente com a polícia. Se for verdade, isso leva a crer que Eliane vinha passando por essa situação de violência doméstica, de agressão, que a gente vive dizendo, né? Você mulher, se houve o primeiro tapa, não espere depois o murro, não espere depois o empurrão, não espere depois o tiro, a facada, porque o primeiro tapa já é o sinal que algo pior poderá acontecer. Eu lhe pergunto, subtenente João Pedro, procede essa informação que não havia nem nada nos registros da polícia? Procede, Fernando. Procede. Nos órgãos oficiais, assim, pelo que a gente tem conhecimento, ela nunca procurou. Nunca procurou denunciar. Inclusive, Fernando, há de se dizer que é um homem, assim, aquele cara calado, quieto, né? E que a gente não encontrou nenhum registro de ocorrência dele, até então. Até então, foi. O motivo dessa morte trágica da Eliane, o senhor, não sei se conversou com ele, assim, em algum momento, né? Ele chegou a dizer o que o levou a fazer isso? Chegou sim, ele chegou a dizer. Ele falou que foi ciúme. Estava com ciúme dela. Estava com ciúme. E olha só, apurando aqui na cidade de Bonito Santa Fé também, com pessoas, eu também soube de outra informação, que a dona Eliane, essa mulher que morreu dessa forma, ela estava atualmente frequentando uma academia, mas não por hobby, não exatamente por querer ficar bonita, mas por questões de saúde. Ela foi exatamente induzida pelos médicos a frequentar uma academia por questão de saúde. E aí, claro, ciúme, academia, silêncio, porque, como foi dito, não havia nenhuma reclamação, nenhuma ocorrência, e aí agora está o que aconteceu. Subtenente João Pedro, eu realmente eu quero parabenizar. Claro, eu tenho que parabenizar, começando pelo 6º BPM, na pessoa do Tenente Coronel Hugo, que é o comandante, na pessoa do subcomandante, Tenente Coronel Eugênio, que isso aqui é reflexo deles. Esse trabalho, essa polícia atuante, não é à toa que o slogan da Polícia Militar é Polícia Forte, Sociedade Segura. Então eu quero parabenizar vocês pelo trabalho, tá certo? O que o senhor tira assim de lição quando vê uma coisa dessa? O que a gente tira de lição, Fernando, de tudo isso é quando há um ditado por aqui que tem que acabar, que é aquele ditado que diz assim, entre marido e mulher ninguém mete a colher. Tem que meter a colher.
tem muitos órgãos, Fernando, de proteção à mulher. Por menor que seja uma cidade, ela tem uma delegacia. Por menor que seja uma cidade, ela tem uma rede lá de proteção para a mulher. Nós temos delegacia, nós temos defensoria pública, nós temos vários locais que pode ser denunciado um fato como esse. Talvez a omissão dela mesma, de não ter denunciado, ela tenha perdido a sua própria vida. Agora eu vou lhe fazer mais uma pergunta para a gente finalizar, tá certo? Esse crime aconteceu por volta de que hora, mais ou menos? Nós fomos avisados, Fernando, por volta das 16 horas. Aqui não pega o 190, aqui não pega o celular normal. A gente foi avisado e, sendo avisado, imediatamente a gente veio ao local, porque a gente tinha uma preocupação que, em chegando à noite, nesse local aqui, dificilmente a gente iria encontrar o acusado, né? Então, se vocês foram avisados de 16 horas, claro, ele aconteceu antes. Então, provavelmente por volta das 14, 15 horas, é isso? O horário correto, Fernando, a gente foi avisado às 16 horas, né? Deve ter sido momentos antes, né? Muito bem. Agora eu vou pedir a meu cinegrafista que ele vai fazer um 360 aqui comigo. Dê licença aqui. Olha, vejam o local onde eu estou. Ontem, segunda-feira, por volta de 14, 15 horas. Segunda-feira. Vejam esse local, tá? Olha aqui, ó. O que deixa a gente assim mais perplexo com um crime cruel como esse é exatamente o fato de que um homem sem uma arma de fogo, sem um revólver, mas com uma faca, alcoolizado, porque eu vou até falar isso com o subtenente, eu soube também que ele tinha bebido, né? Alcoolizado, ele conseguiu fazer isso com uma mulher e ninguém aqui, ó, ninguém nessa região se prontificou a tentar ajudar essa mulher. Por isso que eu digo, essa mulher que morreu aqui, ela foi uma guerreira. A dona Eliane foi uma guerreira, porque ela lutou como pôde, de todas as formas, para não morrer. Mas o que fica é isso. Ninguém tentou ajudar, enfim. Ajudaram sim. Alguém, claro, de alguma forma, entrou em contato com a polícia. Mas ninguém tentou se aproximar para evitar o pior. Porque esse homem, ele teve tempo de tentar furá-la, teve tempo de pegar um pau, teve tempo de correr atrás dela, teve tempo de dar uma pancada forte na cabeça e teve tempo de terminar o serviço nesse lugar. Subtenente João Pedro, ele estava alcoolizado? Segundo ele, sim. Segundo ele tinha bebido, né? Fazia muito tempo que não bebia e ele bebeu na tarde de ontem. Segundo ele, sim, ele ingeriu bebida alcoólica. Muito bem. Então, infelizmente, eu volto à cidade de Bonito Santa Fé para registrar mais um crime de feminicídio. Mas não pensem que foi só esse, não. Olha só, nós tivemos uma tentativa de feminicídio em Cachoeira dos Índios. Nós tivemos também na cidade de São João do Rio do Peixe e nós tivemos aqui em Bonito de Santa Fé. E eu pergunto aqui às autoridades, claro, não a Polícia Militar, que faz o trabalho ostensivo, a Polícia Militar que prende, a Polícia Militar que vai atrás, que busca o acusado, o assassino. Mas eu pergunto aos nossos deputados, senadores, que com esse Código Penal que nós temos, com essas brechas na lei, que esses valorosos homens aqui, olhe, realmente, infelizmente, faz um trabalho, muitas vezes, de enxugar gelo.
E eu termino a matéria com essa cena. Vamos focar aqui, por favor. Aqui, ó. Aqui morreu mais uma mulher. Simplesmente pelo fato de ser mulher. Aqui está. Aqui está o sangue. E ninguém aqui, numa segunda-feira, 2, 3 horas da tarde, teve a coragem de tentar impedir que um homem com uma faca, alcoolizado, conseguisse fazer tudo isso. Fernando Antônio, para o programa Sem Limites. Lamentável.